Isaías. Ishaial. Capítulo 59. Vejam! A mão de Ial não é curta demais para salvar, e o seu ouvido não é tão surdo que não possa ouvir. Não, foram os seus próprios erros que os separaram do seu Criador. Os seus pecados fizeram com que ele escondesse de vocês o seu rosto, e ele se recusa a ouvi-los. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos, de erro. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura injustiça. Ninguém clama por justiça e ninguém fala a verdade quando vai a juízo. Eles confiam em irrealidades e falam coisas sem valor. Concebem desgraça e dão à luz a maldade. Eles chocam ovos de uma cobra venenosa e tecem teias de aranha. Quem come seus ovos morre, e do ovo quebrado sai uma víbora. A teia deles não servirá de roupa, nem se cobrirão com o que fazem. Suas obras são más, e praticam violência com suas mãos. Seus pés correm para fazer o mal, e eles se apressam em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos maus, há ruína e desgraça nos seus caminhos. Não conhecem o caminho da harmonia e não há justiça por onde passam. Eles entortam as suas veredas, ninguém que pisar nelas conhecerá a harmonia. Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Esperamos a luz, mas a escuridão. A claridade, mas continuamos andando em trevas. Tateamos pelo muro como cegos. Continuamos a tatear como os que não têm olhos. Tropeçamos ao meio-dia como se fosse noite, somos como mortos entre os fortes. Todos nós rugimos como ursos e gememos como pombas. Esperamos a justiça, mas em vão. A salvação, mas ela está longe de nós. Pois os nossos atos de rebeldia são muitos diante de Ial. Cada um dos nossos pecados dá testemunho contra nós. Porque conhecemos bem a nossa rebeldia, estamos cientes dos nossos erros. Transgredimos e negamos a Ial, demos as costas ao nosso Criador. Falamos de opressão e de revolta, concebemos mentiras e murmuramos falsidades procedentes do coração. A justiça é obrigada a se afastar, e a retidão fica longe, pois a verdade tropeçou na praça, e o que é certo não consegue entrar. A verdade desapareceu, e quem se desvia do mal é vítima de saque. Ial viu isso e se desagradou, pois não havia justiça. Ele viu que não havia ninguém, ficou espantado que ninguém intercedesse, de modo que o seu próprio braço trouxe a salvação, e a sua própria justiça o levou a agir. Então ele vestiu a justiça como se fosse uma cota de malha, e pôs na cabeça o capacete da salvação. Ele colocou a roupa da vingança e vestiu-se de zelo como se fosse uma capa. Ele lhes retribuirá pelo que fizeram. Furor aos seus adversários, retribuição aos seus inimigos, dará às ilhas o que elas merecem. Desde o poente o nome de Ial será temido, e desde o nascente a seu esplendor será reverenciada, pois ele virá como um rio impetuoso, que é impelido pelo espírito de Ial. O resgatador chegará a Sião, aos de Jacove que abandonam a transgressão. Diz o eterno Ial. Este é o pacto que eu farei com eles. Meu espírito, que está sobre você, e minhas palavras, que pus na sua boca, não se afastarão de sua boca, nem da boca de seus filhos, nem da boca de seus netos, desde agora e para sempre. Isaías. Ishaial. Capítulo 60. Levante-se, ó mulher, deixe brilhar a sua luz, pois a sua luz chegou, o esplendor de Ial brilha sobre você. Veja! A escuridão cobrirá a terra, e densas trevas envolverão as nações, mas Ial brilhará sobre você, e sobre você se verá o esplendor dele. Nações virão à sua luz e reis ao brilho do seu esplendor. Levante os olhos e olhe ao redor. Todos eles foram reunidos, estão vindo a você. De longe estão chegando os seus filhos, e as suas filhas são trazidas no colo. Naquele tempo você verá e ficará radiante, seu coração baterá forte e transbordará de alegria, porque as riquezas do mar lhe serão trazidas, os recursos das nações chegarão a você. Multidões de camelos cobrirão a sua terra, os camelos novos de Midian e de Efá. Todos os de Sabá chegarão, carregando ouro e olíbano. Eles proclamarão os louvores de Ial. Todos os rebanhos de Quedar serão reunidos a você. Os carneiros de Nebaiote a servirão.
Serão oferecidos no meu altar e serão aceitos, e vou embelezar a minha casa honrosa. Quem são estes que voam como nuvens, como pombas para o seu pombal? Em minhas ilhas terão esperança. Os navios de Tarsis vêm na frente, trazendo de longe seus filhos, com sua prata e seu ouro, ao nome de Iau, seu Criador, ao Salvador de Israel, porque ele a esplandecerá. Estrangeiros construirão as suas muralhas, e os reis deles a servirão. Pois na minha indignação eu a golpeei, mas na minha boa vontade terei compaixão de você. Seus portões ficarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que entrem os recursos das nações. E os reis delas estarão na liderança. Porque a nação e o reino que não a servirem serão destruídos, e as nações serão totalmente devastadas. A honra do Líbano chegará a você. Juntos virão o junípero, o freixo e o cipreste, a fim de embelezar o lugar do meu santuário. E eu resplandecerei o lugar para os meus pés. Os filhos dos que a oprimiram virão e se curvarão diante de você. Todos os que a tratam com desrespeito se dobrarão aos seus pés e terão de chamá-la de cidade de Iau, Sião do Salvador de Israel. Em vez de estar abandonada e odiada, sem que ninguém passe por você, farei de você um motivo de orgulho para sempre, um motivo de alegria por todas as gerações. Você beberá o leite das nações, mamará aos peitos dos reis, e certamente saberá que eu, Iau, sou seu Salvador, e que o poderoso de Jacó é seu resgatador. Em lugar do cobre trarei ouro, e em lugar do ferro trarei prata, em lugar da madeira, cobre, e em lugar das pedras, ferro. Vou designar a harmonia como seus superintendentes e a justiça como seus supervisores. Não mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de destruição e ruína dentro dos limites do seu território. E você chamará as suas muralhas de salvação e os seus portões de louvor. O sol não mais será para você a luz do dia, nem o brilho da lua a iluminará, pois Iau se tornará para você uma luz eterna, e seu Criador será a sua honra. Não mais se porá o seu sol, nem a sua lua vai minguar, pois o próprio Iau se tornará para você uma luz eterna, e os dias do seu luto terão acabado. E todo o seu povo será justo. Eles possuirão esta terra para sempre. Eles são o broto que eu plantei, o trabalho das minhas mãos, para eu ser glorificado. O pequeno se tornará 1000. E o menor, uma nação forte. Eu, Iau, apressarei isso no tempo devido. Isaías. Ishaial. Capítulo 61. O Espírito do soberano Rei Iau está sobre mim, porque Iau me ungiu para declarar boas novas aos mansos. Enviou-me para curar os de coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e ampla abertura dos olhos aos que estão presos, para proclamar o ano de boa vontade de Iau e o dia de vingança do nosso Criador, para consolar todos os que choram, para dar aos que choram por Sião uma grinalda em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de um espírito desanimado. E eles serão chamados de grandes árvores de justiça, plantadas por Iau, para ele ser honrado. Eles reconstruirão as ruínas antigas, erguerão os lugares anteriormente desolados e restaurarão as cidades devastadas, os lugares que ficaram desolados por várias gerações. Estranhos se oferecerão e pastorearão os seus rebanhos, estrangeiros cuidarão dos seus campos e dos seus vinhedos. Quanto a vocês, serão chamados de sacerdotes de Iau, serão chamados de servos do nosso Criador. Vocês se alimentarão dos recursos das nações e se orgulharão da honra delas. Em lugar da vergonha, vocês terão uma porção dupla, e em lugar da humilhação, meu povo gritará de alegria por causa do que recebeu. Sim, possuirão uma porção dupla na sua terra. Eles se alegrarão para sempre. Pois eu, Iau, amo a justiça. Odeio o roubo e a injustiça. Eu lhes darei fielmente o seu salário e farei com eles um pacto eterno. A sua descendência será conhecida entre as nações, e os seus descendentes, entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são a descendência que eu, Iau, abençoei. Terei grande alegria em Iau. Todo o meu ser exultará em meu Criador. Pois ele me vestiu com a roupa da salvação, cobriu-me com a túnica da justiça, igual a um noivo que usa um turbante como o de um sacerdote, e igual a uma noiva que se enfeita com os seus adornos. Pois, assim como a terra faz brotar as plantas, e o jardim faz germinar as coisas semeadas nele,
Assim o soberano rei Ial fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isaías. Ishaial. Capítulo 62. Por causa de Sião, não ficarei calado. E por causa de Jerusalém, não descansarei, até que a sua justiça brilhe como uma forte luz, e a sua salvação ilumine como uma tocha. As nações verão a sua justiça, ó mulher, e todos os reis verão a sua honra. E você será chamada por um novo nome, que a minha boca determinará. Você se tornará uma bela coroa nas minhas mãos, um turbante régio na minha palma. Você nunca mais será chamada de mulher abandonada, e a sua terra nunca mais será chamada de desolada. Mas você será chamada de meu prazer está nela, e a sua terra será chamada de mulher casada. Porque eu terei prazer em você, e a sua terra será como uma mulher casada. Pois, assim como um jovem se casa com uma virgem, seus filhos se casarão com você. Eu, seu Criador, me alegrarei com você assim como um noivo se alegra com a noiva. Designei vigias sobre as suas muralhas, ó Jerusalém. Eles nunca devem ficar calados, nem de dia nem de noite. Vocês que falam sobre Ial, não descansem, não lhe deem descanso até que ele estabeleça Jerusalém firmemente, sim, até que ele faça dela um motivo de louvor na terra. Ial fez um juramento com a sua mão direita, com o seu braço forte. Não mais darei o seu cereal para alimentar os seus inimigos, e os estrangeiros nunca mais beberão o vinho novo pelo qual você trabalhou arduamente. Mas os que colhem o cereal o comerão e louvarão a mim, seu Ial. E os que colhem as uvas beberão o vinho novo nos meus sagrados pátios. Passem. Passem pelos portões. Preparem o caminho para o povo. Construam. Construam a estrada. Removam as pedras. Ergam um sinal para os povos. Vejam. Ial proclamou aos confins da terra. Digam à filha de Sião. Veja. Sua salvação está chegando. Veja. A recompensa que ele dá está com ele, e diante dele está o salário que ele paga. Eles serão chamados de povo sagrado, os resgatados por Ial, e você será chamada de procurada, cidade que não foi abandonada. Isaías. Ishaial. Capítulo 63. Quem é este que está chegando de Edom, de Bosra, com roupas de cores vivas? Quem é este com vestes esplêndidas, que marcha com grande poder? Sou eu, aquele que fala o que é justo, aquele que tem grande poder para salvar. Por que a tua roupa está vermelha e por que as tuas vestes estão como as de alguém que pisa o lagar de vinho? Pisei sozinho o lagar. Ninguém dentre os povos estava comigo. Continuei pisando na minha ira e esmagando no meu furor. Minhas vestes ficaram respingadas do sangue deles, e manchei toda a minha roupa. Porque o dia de vingança está no meu coração, e chegou o ano de resgatar o meu povo. Olhei, mas não havia quem ajudasse. Fiquei espantado, pois ninguém ofereceu apoio. De modo que o meu braço trouxe a salvação, e o meu próprio furor me levou a agir. Pisoteei povos na minha ira, fiz que ficassem embriagados com o meu furor e derramei o seu sangue no chão. Mencionarei os atos de amor leal de Ial, os atos louváveis de Ial, por causa de tudo que Ial fez por nós, as muitas coisas boas que ele fez para a casa de Israel, segundo a sua compaixão e o seu grande amor leal. Pois ele disse: Por certo, eles são meu povo, filhos que não serão desleais. Assim, tornou-se o salvador deles. Durante toda a aflição deles, ele também ficou aflito. E o seu mensageiro pessoal os salvou. Por amor e compaixão, ele os resgatou, e ele os levantou e os carregou todos os dias do passado. Mas eles se rebelaram e entristeceram o seu espírito eterno. Por isso ele se transformou em seu inimigo e lutou contra eles. Então eles se lembraram dos tempos antigos, dos dias de Macha, seu servo, e perguntaram: Onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs nele seu espírito eterno, aquele que fez o seu honroso braço ir à direita de Macha? Aquele que partiu as águas diante deles a fim de fazer para si um nome eterno? Onde está aquele que os fez andar através de águas turbulentas? De modo que andaram sem tropeçar?
Como um animal em campo aberto, o espírito de Iau os fez descansar, assim como quando o rebanho caminha para o vale. Foi desse modo que conduziste o teu povo, a fim de fazer um glorioso nome para ti. Olha para baixo desde o céu e vê da tua elevada morada, sagrada e honrosa. Onde estão o teu zelo e o teu poder, a tua profunda compaixão e a tua misericórdia? Tu os retiveste de mim? Pois tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conheça e Israel não nos reconheça, tu, ó Iau, és o nosso Pai. O teu nome é nosso resgatador desde os tempos antigos. Por que, ó Iau, nos deixas desviar dos teus caminhos? Por que deixas endurecer o nosso coração para não temermos a ti? Volta por causa dos teus servos, as tribos da tua herança. Por pouco tempo teu povo puro possuiu a terra. Nossos adversários pisotearam o teu santuário. Por muito tempo nos tornamos como aqueles que tu nunca governaste, como aqueles que nunca foram chamados pelo teu nome. Amados de Iau, no rodapé da Bíblia Hebraica do capítulo 59, muito se fala da mão do Criador. Essa mão se refere ao Mashiach Yahusha, a mão que salvará a todos, mas a longa lista de pecados de Israel acena a não libertação, pois o verso 2 diz que as iniquidades trazem separação. O versículo 16 traz uma profecia admirável. O Pai, Iau, procurou um sumo sacerdote sem mácula, puro e íntegro em Israel, e não achou um sequer, de maneira que ele fez Yahusha vir ao mundo, referindo Yahusha como seu braço da salvação e justiça. No capítulo 60, a metáfora referindo-se às terras do mar como às multidões físicas de Israel, que estavam dispersas e exiladas, e o símbolo das pombas refere-se ao Efraim obstinado, que está correndo para Yahusha, no sentido de achar a janela aberta, que também é uma metáfora de visão e compreensão. No versículo 9, os exilados que retornarem, virão ao Mashiach, porque o Pai o exaltou, e eles se chegarão ao verdadeiro nome de Iau, cujo precioso nome, o Mashiach Yahusha proclamou. No capítulo 61 versículo 4, é claro que os que receberem o Mashiach Yahusha, entrarão para o seu ministério da restauração de todas as coisas. No capítulo 62 Yahusha integrará novamente a Israel, a terra será restaurada com direito a continuarem em sua propriedade e que será restabelecida por ele e para sua noiva. Na era vindoura, os filhos de Israel serão noivas prometidas, no sentido de serem ligados à sua terra, ou mesmo, serão restaurados para terem sua terra completamente, cuja terra Iau deu aos patriarcas. Yahusha vem. Sua obra já foi realizada. Seu galardão ainda está tão somente com ele, e disponível para quem deseja se unir à comunidade, através de seu sangue. Note que a atitude de salvar é realmente satisfeita na personificação deste gesto de amor, que vem por intermédio de Yahusha de Nazaré. Por último, no capítulo 63 versículo 12, nos mostra que Yahusha está à direita, como o braço de Iau, e seu nome será proclamado para sempre pelo restante do mundo. Mas Israel, tentando lançar a culpa no Pai amado, por causa de seu próprio rumo, é mostrado no versículo 17, questionando o eterno do endurecimento. Na Escritura vemos o real amor do Criador para conosco, pois o retorno de Yahusha irá juntar todas as tribos em uma. Que a paz de Yahusha e o amor de Iau esteja com todos vocês. Louvado seja o nome do nosso amado Criador Iau.